Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Unicast. Hoje estou aqui com duas participantes, que são estudantes universitárias, onde vamos debruçar sobre a qualidade de tratamento e atendimento ao cliente. Vou deixar esse espaço, primeiramente, para que as minhas participantes possam se apresentar, para que possamos começar com a nossa conversa. Olá, chamo-me Lígia Nhaca, sou estudante do terceiro ano do curso de Relações Públicas da Escola Superior de Jornalismo e hoje cá estou para falar com a minha colega do tema, como já disse o Miguel, qualidade de tratamento e atendimento ao cliente. Olá a todos, meu nome é Leonor Simango, sou também estudante do curso de Relações Públicas na Escola Superior de Jornalismo, terceiro ano, e estou cá também a participar do podcast onde iremos falar, ou melhor, iremos conversar um bocadinho acerca da qualidade de atendimento e tratamento ao cliente. Muito obrigado. Acredito que vocês já conheçam as nossas participantes, elas já se apresentaram. Vou fazer a primeira questão antes delas introduzirem sobre o tema, que é uma questão recorrente em todos os episódios. Por que estão a fazer o curso que estão a fazer? É relações públicas, né? Ok. Por que estão a fazer esse curso? Por que escolheram esse curso? E o que tem de interessante nesse curso? Bom, no meu caso, numa primeira fase eu não escolhi Relações Públicas porque eu sabia do que se tratava e nem porque eu gostava. Minha primeira opção era jornalismo. Não conseguia admitir para jornalismo, mas conseguia admitir para Relações Públicas. Acontece que, com o andar do tempo, fui percebendo que é uma área interessante e comecei a gostar e em nenhum momento passou-me pela cabeça trocar de curso. Então, atualmente eu gosto e estou no curso, permaneci no curso porque eu gosto. É assim, eu primeiramente, quando eu fui me inscrever na escola, o curso de Relações Públicas foi minha primeira opção, mas então eu não sabia exatamente do que se tratava. Eu só até escolhi ser primeira opção porque foi o conselho que eu tive lá quando eu cheguei para fazer a inscrição. Então acabei colocando como primeira opção, mas graças a Deus fui admitida logo na primeira opção e pensei em algum momento em trocar para o jornalismo, mas ao longo das aulas fui me apaixonando pelo curso e olhem que é um bom curso e não penso em trocar e passei mesmo a gostar. Mas também trocar já no terceiro ano. Ainda podia cogitar essa possibilidade, assim. Okay. Tá bem, muito obrigado. Eu acredito que já podemos passar para o nosso assunto. Explicar lá aos telespectadores o que seria isso de qualidade de tratamento e atendimento ao cliente e qual é a perspectiva que vocês têm sobre este tema. Bom, o nosso curso, ele possibilita-nos, a partir do momento que ele é responsável por fazer gestão da comunicação, relacionamento, da organização, da instituição, da empresa com os seus públicos de interesse, trazer um tema como este que é bastante interessante e pertinente para a nossa sociedade. Por três princípios que nós, ao longo do estudo, fomos percebendo como sendo importantes. Primeiro, é porque podemos notar que a questão da qualidade de tratamento e atendimento ao cliente ainda é um problema que se evidencia nas organizações do nosso país. Isso porque nós podemos notar uma série de indivíduos que no seu dia a dia devem lidar com diversas instituições e uma das reclamações mais frequentes tem sido justamente essa, o mau atendimento. Então, o segundo princípio tem a ver com o fato da maneira como a organização trata o colaborador, ou seja, o seu funcionário, influenciar bastante na maneira como o funcionário vai tratar o cliente. Então, a organização ela precisa trabalhar com questões de motivação, com questões de engajamento, com questões de capacitação do próprio colaborador para que ele possa desenvolver essa habilidade. Portanto, passa a ser uma espécie de um papel da organização
fazer essas 3 coisas que eu cá mencionei. O outro ponto tem a ver com o fato de haver uma diferença entre qualidade de tratamento e qualidade de atendimento ao cliente, neste caso. A qualidade de tratamento refere-se à maneira como o cliente será recebido, será tratado ao chegar na organização. Tem a ver com questões de cortesia, de respeito, de empatia, enquanto que a qualidade de atendimento já é um bocadinho mais prolongada, no sentido de refere-se a ações e uma espécie de procedimentos que os colaboradores terão ao, se calhar, precisarem de fornecer informações para esses clientes que chegaram até a organização, a capacidade que eles têm em resolver problemas, é neste sentido. E nós também aqui podemos perceber ao longo do estudo que investir na qualidade de tratamento e atendimento ao cliente gera ganhos para as organizações. Então, meio que acaba fazendo com que a organização conquiste a fidelização do cliente, porque se eu sou uma organização que opera na perspectiva da satisfação do cliente, eu tenho a capacidade de cativar aquele cliente que sentiu-se cativado vai certamente atrair outros clientes. Daí que é importante sempre manter uma imagem positiva da organização perante os seus clientes, perante os seus públicos. Desculpa de cortar, eu vi fidelização. O que seria isso de fidelização ao cliente? Fidelização do cliente. Fidelização do cliente. Uma vez que eu, como organização, tudo que eu faço em prol do meu cliente, para o meu cliente sentir-se satisfeito com a maneira como eu atuo como organização, eu terei de tenho de ter a capacidade de suprir aquilo que são as necessidades do cliente, de modo a deixá-lo contente com aquilo que ele esperava receber e teve da organização e como organização. E aquilo certamente vai torná-lo, se calhar, um cliente fixo para mim como organização. E ele vai chamar uma outra pessoa e assim vai. Então, um cliente fiel. Exatamente, esse passa a ser o cliente fiel. Ok. Muito obrigado. Tu podes continuar. Desculpa te cortar. Então, outro ponto muito importante é sobre a cultura de atendimento focado no cliente. O que seria isso? É quando a organização, eu já havia dito antes um bocadinho, tudo que a organização faz, mais do que gerar lucratividade, produtividade, procurar entender se o cliente está contente, se era aquilo que o cliente queria, se é a demanda do cliente, se é aquilo que o cliente precisa de fato no momento, prestar atenção naquilo que são as próprias tendências. A cultura de atendimento focado no cliente tem a ver com um conjunto de valores, de crenças, de comportamentos que a organização vai adotar para visar justamente a primazia do cliente. Entender que o cliente é o mais importante, antes do dinheiro, de não sei o que, a primeira coisa é o cliente. Então, só que a cultura de tratamento, a cultura de atendimento focado no cliente, ela não se limita só nisso, ela tem que estar também, tem que ser capaz de, antes mesmo do cliente chegar e dizer meu problema é X, não gostei disso e daquilo, eu como organização tenho que ter a capacidade de entender e antecipar o que pode vir a acontecer. Tenho de ter a capacidade de ler cenários, imaginar situações que possam vir a acontecer. Então, só que o que acontece é que muitas organizações ainda não percebem isso. O foco ainda é fazer muito dinheiro, enquanto que agora as organizações que estão a aprender novas dinâmicas de ser, estar e atuar, como eu tenho dito, como organização, são essas que já perceberam e já atuam de uma maneira diferente, mas muitas ainda estão naquela... Focado. Exatamente. Nós sabemos como é que era visto o homem antigamente quando trabalhava, não sei o que, tipo máquina, não sei o que. Então agora já é diferente. A pessoa, o trabalhador, ou o cliente também devem ser vistos como pessoas, seres que têm sentimentos, emoções e
e quando trabalha-se com esse tipo de coisa, comunicação, tem que trabalhar com o emocional da pessoa também. Não é só, são muitas questões que acabam entrando. E eu acho que a minha colega também poderá explicar mais ou menos o que seria, o que faria com que essa cultura de atendimento focado no cliente acontecesse, porque é bonito sim, a cultura de atendimento focado no cliente, mas o que faria isso acontecer de fato? Ela vai poder dizer. Colega Leonor. Olha, continuando com o pensamento da colega Lígia, dizer que existem alguns aspectos que consolidam essa efetividade da cultura de atendimento focado no cliente, como, por exemplo, a orientação para o cliente. Antes de qualquer outra coisa, como a colega já vinha dizendo, é importante primeiro avaliar o mercado, olhar para aquilo que é a necessidade do cliente, aquilo que o cliente precisa, aquilo que como é que eu posso dizer, aquilo que é a prioridade do cliente. Então, a partir daí, já vão começar a traçar estratégias de como conseguir satisfazer essa necessidade do cliente. Porque o mais importante, na verdade, não é simplesmente o lucro, é também a satisfação do cliente, porque um cliente satisfeito é uma alta ferramenta para gerar um rendimento ou ganhar mais produtividade dentro da organização. Mas então, se tu tens, por exemplo, um cliente frustrado, dificilmente tu vais conseguir alavancar com aquilo que é a produtividade dentro da tua organização. Sim. Então, a primeira coisa é a orientação para o cliente, onde, neste caso, a organização precisa estar empenhada em entender, como eu vinha dizendo, as necessidades, aquilo que são as expectativas do cliente e tal. E também temos outro aspecto que é o treinamento e a capacitação. Geralmente nas organizações temos visto ou tem tido assim treinamentos, em algumas instituições duram 30 dias, 15. Esses treinamentos e capacitações são muito mais para aprender a tratar o cliente, como se dirigir ao cliente, como fazer, como falar, como se posicionar, independentemente da situação em que se encontrar. Então, é importante que as organizações também olhem por esse lado, de capacitar e treinar o colaborador, que é para garantir o melhor tratamento e atrair mais clientes, porque se, por exemplo, eu chego numa organização, eu sou maltratado, eu particularmente não aconselho ninguém a voltar para essa organização. Então é necessário que as organizações tenham esse lado de capacitar os funcionários, os seus colaboradores, que é para poderem saber como lidar em qualquer tipo de situação. Temos também a comunicação clara. Eu acho que a base de qualquer relacionamento, seja pessoal, seja dentro da organização, é a comunicação. Todo tipo de relacionamento, a base mesmo é a comunicação. Então é necessário que as organizações tenham essa cultura de deixar tudo claro. Sabemos que dentro das organizações tem várias hierarquias, tem do mais baixo ao mais superior. Então é importante procurar uma linguagem assim, uma linguagem padrão, porque o que eu vou falar, por exemplo, com um guarda não é a mesma linguagem que eu vou usar para falar com um diretor. Então, para transmitir informações dentro da organização, é importante que tenhamos ou que procuremos uma linguagem de fácil acesso. Não chegar porque, no que concerne, no que tange para falar mal com o guarda, não, porque ele é guarda. Não, mas é necessário que se tenha uma linguagem para que todos entendam exatamente. E é importante também manter os colaboradores informados de toda a situação que estiver a ocorrer dentro da organização, que é para eles saberem se posicionar, saberem se dirigir, estarem a par de tudo que acontece dentro da organização. Temos também o foco na qualidade.
Ultimamente temos percebido que muitas empresas já não olham simplesmente para o lucro, principalmente as empresas ou as organizações privadas. Eles agora olham um bocadinho mais para o lado da qualidade e tal. Isso aí é muito importante. Por quê? Porque olhando para a qualidade dentro da organização, o próprio colaborador já se sente motivado, já se sente engajado. Porque primeiro, para você conquistar um cliente, o teu funcionário cá dentro deve ser um funcionário motivado. Então, é importante também que as empresas busquem melhorar essa qualidade de atendimento para poder fornecer serviços e produtos de alta qualidade ao cliente. Temos também um outro ponto referente à resolução de problemas, onde vimos também que dentro das organizações existem sempre problemas. Então é importante que os líderes ou chefes, neste caso, sempre procurem resolver esses problemas e de forma rápida e eficiente, no sentido de não deixar assim o colaborador frustrado. Então é importante que sempre os problemas dentro da organização sejam resolvidos o mais rápido possível, sejam sanados de forma rápida, de forma simples, sem que se calhar o outro de fora possa notar que dentro daquela organização existe algum problema. Temos também, ainda nessa questão de resolução de problemas, vimos que há várias formas de resolver esses problemas que surgem dentro das organizações. Pode ser, por exemplo, por via de reuniões, pode ser por via de chamadas e por aí em diante. A valorização do funcionário. Essa é uma questão que acredito que até hoje ainda há muitos problemas. É que a valorização do funcionário está aqui. Não simplesmente no salário. Mas não é o que nós estamos a ver atualmente. Atualmente nós vemos muitas greves de funcionários e tal, mas essas greves são motivadas por um único motivo. Que é o salário. Sim, mas para além do salário, é preciso que haja uma valorização ao colaborador. Por exemplo, se um colaborador faz um trabalho e o líder, por exemplo, os colegas conseguem perceber que o trabalho foi muito bem feito, é importante reconhecer. Isso motiva o colaborador. Então, a motivação não está necessariamente no salário. Os pequenos gestos, um parabéns, já faz muita diferença para um colaborador. Um reconhecimento pode ser, por exemplo, o aumento do salário. Neste caso, como estávamos já a tocar no assunto do salário. Um aumento no salário, uma bonificação. Isso aí já muda alguma coisa na vida de um colaborador. É importante também que dentro da organização não se trate simplesmente de assuntos de trabalho. É importante que haja uma pausinha assim para conversar, para conversar, porque há quem vem de casa já com problemas. Então, se chega no trabalho, já encontra um ambiente assim que lhe ofusca, já vai ser um dia totalmente perdido. Então, em algum momento é preciso que haja aquela pausa, pronto, mesmo que seja, por exemplo, de fim a uma sexta-feira, para ter um coquetel, um almoço, um social. Isso vai fazer total diferença, vai permitir que os colaboradores se conheçam mais, participem mais da vida individual, neste caso, partilhem problemas e tudo mais. Então, essa aproximação também vai ajudar, porque dentro da organização todo mundo não faz a mesma coisa, cada um tem seu, mas é necessário que cada um saiba um pouquinho de tudo que acontece dentro da organização para evitar a centralização. Se o Miguel não está hoje para modelar a gravação, então tudo para. Então é importante que os colaboradores tenham a sabedoria ou tenham a capacitação para fazer um pouquinho de tudo dentro da organização.
E vou passar a palavra para a minha colega, ela vai continuar mais um bocadinho. Mas antes estava a falar aqui dos funcionários terem momentos para se conhecerem, confraternizarem-se. Então, eu esse aspecto até acho importante, não só para funcionários, porque se formos a pegar um exemplo, os funcionários passam a maior parte do dia lá, no posto de trabalho, se pode dizer. Então, se lá a pessoa sente-se solitária ou não se dá bem com o colega do outro lado, fica difícil com que o clima da própria empresa seja bom, tanto para os outros funcionários, assim como para os clientes que estarão lá para obter os serviços. Então, eu acho que é algo muito importante isso, que os funcionários se conheçam. E se tiver algum problema entre eles, que resolvam também e não passem isso para os outros. Porque se nós formos a ver até na faculdade, nós passamos mais tempo na faculdade agora, então se você não consegue se dar bem com teus colegas, você nem moral de ir para a faculdade tem. First. Então, ou se és um solitário, só chegas na faculdade, estás no teu canto, parece que é obrigação estar ali. Então, eu acho que esse ponto aí será muito importante para a melhoria da própria qualidade de tratamento, assim como atendimento nas empresas. Que as empresas comecem a ver isso aí. Colaboradores não é só para gerar dinheiro. Né? É que algumas empresas ainda usam aquela antiga modelagem de olhar para o colaborador como uma máquina. Esquecem que ele também é um ser, ele tem sentimentos, quer dizer, ele precisa também de ser entendido, precisa também desse momento de lazer, precisa ser tratado como pessoa, não simplesmente como alguém que está ali para fazer dinheiro. Exatamente. Então, esses momentos realmente são importantes, muito mais por essa questão de desentendimento, é natural, mas quando as empresas procuram, as organizações procuram ter esses momentos aí, na maior parte das vezes isso acaba sendo sanado assim pouco a pouco, por causa dessa confraternização, dessa socialização que é criada dentro da organização. Então é mesmo importante olhar-se muito mais para a questão da valorização dos funcionários. Colega, te passaram a palavra. Sim, agora iremos falar já da questão prática sobre como é que é de verdade o atendimento nas instituições do nosso país. Nós fizemos, com base numa enquete, um perfil do atendimento, neste caso. Perfil do atendimento? Sim, como é o atendimento. Como é ou como deve ser? Como deve ser, já dissemos, que é a base teórica. Agora estamos a falar da coisa como ela é. Bonita ou não, mas como ela é. Okay. Então, vamos falar de coisas reais. Sim. Okay. Nós podemos perceber que questões como grandes filas, lentidão, atendimento por favoritismo, atendimento impessoal, colaboradores frustrados e sem paciência, se calhar também falta de sistema para aceder a alguns serviços, são as preocupações, é o que nós podemos notar que as pessoas mais têm reclamado em relação ao atendimento nos bancos ou nas instituições de forma geral. E, por exemplo, questões como o tempo de espera. Se eu tenho que fazer alguma coisa numa instituição, pode ser um banco, por exemplo, eu levo um tempo mais excedido para fazer a coisa que eu pretendo fazer. Se calhar é uma coisa tão simples, mas lá acaba se perdendo muito tempo. E eu tenho coisas para fazer, exatamente, e eu tenho coisas para fazer depois. Mas como fica? Eu acabo perdendo muito tempo ali à espera e vejo as outras pessoas a entrarem, eu estou ali parada. É frustrante. Então, é frustrante. Também outro ponto é a questão do atendimento impessoal. Nós podemos perceber, com base nas enquetes, que as pessoas sentem que as instituições é como se não se interessassem com aquilo que é a preocupação da pessoa. Meio que um desleixo ou uma falta de interesse que nota-se.
podemos perceber isso. Então, eu percebi nisso que é como se as pessoas estivessem a dar um grito de demonstra que o que eu estou a falar contigo é importante. Então, um outro ponto também é a questão dos processos burocráticos. Às vezes, para se ter a assinatura de alguma coisa, de algum documento, ou para ter uma informação, uma hierarquia absurda que não é necessário, mas acaba tendo que passar por muitas etapas, por coisas tão pequenininhas. Então, nós também podemos perceber que as pessoas têm essa mágoa. E também em relação à questão da resolução de problemas. Se calhar eu tenho um problema que aquele funcionário que está a me atender até pode resolver o meu problema. Vamos ficar dessa questão de ter que perguntar ao chefe X, chefe Y. Então é por isso que é importante justamente fazer a capacitação do colaborador. Ou seja, você não pode pensar que ao investir no teu colaborador você está a perder. Ao lhe ensinar que isso aqui faz-se assim, isso faz-se assim, você está a perder. Pelo contrário, na sua ausência ele vai poder fazer. Então essa visão mais ou menos que as organizações elas devem ter. E naturalmente, como essas são as dores dos clientes ou daqueles que devem lidar com certas instituições no seu dia a dia, também temos aquilo que são as expectativas diante desse sofrimento todo, aquela esperança, aquele sonho de um dia as coisas vão melhorar. Claro. Então, nesse sentido, questões como eficiência e agilidade são pontos que nós podemos perceber e refere-se ao quê? Se eu vou à organização e pretendo conseguir uma informação ou ter acesso a um serviço que seja feita de forma correta, como deve ser. Não me faça perder tempo com coisas tão banais que se calhar podemos resolver em pouco tempo. Né? Então é nesse sentido que nós falamos da agilidade. E também atendimento empático. A empatia nós já sabemos do que trata-se. Tem a ver com a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Então, entender que a preocupação daquela pessoa é válida. Eu acho que uma organização só faz sentido quando ela de fato tem a capacidade, ou ela pode resolver problemas ou necessidades da sociedade, dos clientes. Senão, para que ela existe? Não está a fazer nada. Então, é nesse sentido que nós pensamos que o atendimento deveria ser mais empático. Também as nossas organizações poderiam meio que possibilitar o acesso de canais múltiplos para o atendimento. Não precisar necessariamente de eu ir até lá na instituição física para ter alguma informação ou para fazer alguma... Se calhar, com esse avanço da tecnologia, há muitos programas que pode se criar, percebe? Então não preciso ir, por exemplo, ao banco para atualizar dados. Parece não ser necessário. É nesse sentido que seria importante inovar e jogar mesmo, dizer por que não? A criação de programas para facilitar. Nós podemos perceber que, por exemplo, o Millennium BIM tem vários programas, tem Easy, facilita. É nesse sentido que nós... Facilita entre aspas. Exatamente. Então, em meio a isso também temos as sugestões, que a minha colega também poderá trazer, de como é que isso poderia mudar, o que faria com que o cenário ficasse diferente, o que nós, como estudantes de relações públicas, propomos para essa situação caótica do mau atendimento que temos nas organizações da nossa sociedade. Primeiro, ainda olhando para a questão daquilo que são as dores dos clientes dentro das organizações, vamos olhar, nesse caso, para os bancos. Tu vais para lá, por exemplo, depositar dinheiro, como o Miguel já dizia. Já está a me lançar a corda já. Então, tu chegas lá, se calhar pode chegar numa bicha de 5 pessoas, mas tu vais ficar muito tempo, mas muito tempo mesmo, que tu em algum momento chegas a te perguntar, mas por que eu estou a ficar aqui muito tempo só para depositar dinheiro? Ok, chamam. Tu entras lá dentro se calhar só tem 2 pessoas. Continuas com a mesma questão, por quê? Agora ainda tem espaço para mais pessoas. Tem espaço para mais pessoas, tem as pessoas que podiam estar a atender, mas não estão a atender, são intervalos absurdos. Às vezes estão ali nas chamadas a conversar, está ali com um colega ao lado a conversar, levanta. Quer dizer, aquilo ali é frustrante, porque tu te pergunta, a pessoa veio trabalhar ou veio passear?
De repente a pessoa diz, vou almoçar. Uma pessoa que se calhar só sentou 1 hora para atender a pessoa e nessa 1 hora só atendeu uma pessoa, mas já quer levantar para almoçar, já está a mexer no telefone. Então são cenários que nos deixam realmente frustrados. Muito frustrados. Então há que se olhar nessa questão mesmo de motivação, porque em algum momento pode ser mesmo a questão das pessoas vão trabalhar, não estão motivadas. Não está, a pessoa só acordou, tinha de trabalhar, tem que bater o ponto, então eu tenho de estar lá. Você chega ali e diz bom dia, a pessoa nem tem o bom dia responde. Então é extremamente chato. Então, olhando para a questão que a colega aqui já vinha dizendo sobre as sugestões, primeiro é necessário engajar a própria organização e seus colaboradores, como explicamos anteriormente. Engajar no sentido de motivar os colaboradores, serem colaboradores que trabalham assim em prol do crescimento da própria organização, sentirem-se valorizados. É importante que um colaborador sinta-se valorizado dentro da organização, porque assim ele pessoalmente já vai vestir a camisa da organização, ele sozinho já vai se sentir na obrigação, sim, já vai se sentir na obrigação de trabalhar para o crescimento e para a qualidade da própria instituição. Então, é extremamente importante que o colaborador sinta-se valorizado e motivado e ele seja realmente valorizado, porque uma instituição sem colaborador ou com um colaborador desmotivado, sinceramente não vai a lugar algum. De seguida, temos também a questão de promover o desenvolvimento de técnicas e técnicas de habilidades interpessoais que possam, nesse caso, que vão criar uma comunicação eficaz com os clientes. Podemos, por exemplo, no caso de atualização de dados, não é necessário ficar na bicha. Não é, se calhar, é necessário ter que preencher um monte de papéis. Podia-se, por exemplo, criar-se um meio, podia ser um meio telefônico, sim. Tu ligavas lá, tinha alguém para te atender, tem técnicos de informática que podiam estar lá, ou se calhar que podiam criar uma plataforma onde, exatamente, sim, para aquele serviço. Então isso aí é evitar, porque às vezes a pessoa ali na fila é uma pessoa que só precisa atualizar dados. E o que é preciso? Se calhar uma atualização do bilhete de identidade, mas a pessoa vai ficar 3 horas, 4, por causa de uma coisa que em pouco tempo podia ser resolvida. Então é importante olharem e usarem muito a questão da tecnologia, criarem plataformas, como vinham dizendo, uma linha telefônica para questões simples como essas. Temos também a questão da capacitação dos colaboradores para que possam tomar decisões e resolver problemas de clientes sem necessariamente ter aqueles processos burocráticos, ter que esperar porque o chefe não está, porque o colega da secretaria não está, então tem que deixar com guarda, depois guarda, falta 2 dias, o chefe veio. Então é necessário que se capacite e se deixe a autoridade para os autores. Outra questão também é essa, porque eu não posso deixar a minha colega que eu sou chefe, então tem de se cortar essa parte de eu sou chefe, então tudo tem que ser eu, para evitar o excesso de papéis, esse excesso de burocracia é desnecessário, na verdade, quando se pode dividir. Eu não estou, qual é o problema da outra colega resolver um problema? É uma assinatura, não precisa esperar passar por 5 pessoas, passar por não sei quem. Então é importante gostarmos de deixar os outros também participarem, os outros também poderem fazer, porque isso também de alguma forma vai motivar os colaboradores e vai evitar também a questão da centralização dentro da organização. A questão do feedback, por exemplo, dos clientes, é importante responder a algumas reclamações ou atender, nem que não seja necessariamente responder, mas atender a questão das reclamações dos clientes. Pode até não ser assim de forma muito direta,
mas é importante dar um bocadinho de atenção àquilo que são as reclamações ou se calhar as sugestões dos clientes. Isso também vai melhorar a qualidade do fornecimento do produto, do próprio serviço. E também é importante focar no cliente, como dissemos no princípio. O cliente é a pessoa mais importante de todo o processo. Então, toda a atenção, todo o amor, toda a dedicação deve estar virada ao cliente, que é para criar aquela satisfação e assim aumentar a produtividade e trazer, isso também cria assim uma boa imagem, uma boa reputação, porque as pessoas vão falar bem da tua organização, mas então se tu tratas mal as pessoas, dificilmente vão recomendar. O que vai acontecer? Vai haver crises, vai haver uma série de coisas, por coisas pequeninas que são fáceis de resolver. Então, eis aí a outra parte da importância de ter, por exemplo, relações públicas dentro da organização. É muito mais para questões como estas. Olhar para a questão, por exemplo, do atendimento ao cliente, resolver problemas dentro da organização, resolver questões de relacionamento dentro da organização. Então, é extremamente importante que dentro da organização se tenha pelo menos relações públicas, que é para ajudar a gerir esses todos problemas, esses todos assuntos dentro da organização. Ok, eu acredito que todo mundo lá conseguiu perceber toda a vossa explicação. Até eu aqui já estou apaixonado por relações públicas. Acho que é de mudar o curso já. Mas achei super interessante tudo que vocês falaram aqui. Principalmente na parte em que as empresas já devem focar-se mais em melhorar a qualidade do atendimento e não só buscar lucros, ganhos, mas também procurar satisfazer as necessidades dos clientes. Eu gostaria de colocar uma questão a vocês. Vocês falaram aqui de empresas, que algumas empresas aqui em Moçambique já estão a aplicar esses métodos que vocês foram falando aqui através da vossa pesquisa. Eu gostaria de saber quais são essas empresas que vocês observam e dizem, não, essa empresa aqui, pô, tá boa, tá bem posicionada, tem ótimo atendimento, tem relações públicas bem estruturadas e tudo mais, que vocês admiram, assim posso dizer, empresas nacionais. É assim, eu acho que falar taxativamente de nome de empresas, se calhar não seria assim uma forma muito adequada, porque o mais fácil, na verdade, é falar das empresas que têm um mau tratamento para com o cliente. Então, ao ter que apontar do mesmo jeito que não se podia apontar assim de forma taxativa empresas que eu acho que não é preciso, mas olhando, geralmente são as empresas privadas. Nas empresas privadas, sempre o tratamento é difícil reclamar de um tratamento dentro de uma instituição privada, mas é muito mais fácil reclamar de tratamento numa instituição pública. Exatamente. Então, as empresas privadas é que têm adotado esse sistema de qualidade de tratamento e atendimento ao cliente. Então, na vossa opinião, o Estado deverá procurar mais ver a questão das relações públicas nas instituições públicas. Como é que vocês olham? Nós estamos a ver agora, não sei se essa informação é correta, mas nós estamos a ver agora até uma greve de médicos, ou teve, ou tem, ou está para ter, que eles estão a reivindicar, primeiro, não só salário, mas as condições de trabalho. Vocês falaram de, como é que é? Motivação do colaborador e não engajamento, não capacitação, valorização do colaborador. Como é que vocês acham, por exemplo, vamos lá colocar os médicos que agora estão a reclamar, não só os médicos, quase a maior parte do pessoal que é do setor público tem uma ou outra reclamação, mas como é que vocês vos colocam lá
como relações públicas, por exemplo, do Ministério da Saúde, e vocês precisam melhorar a qualidade de atendimento, blá blá blá, dos médicos, como é que vocês fariam para melhorar isso, tendo em conta as reclamações dos próprios médicos? Aí, na verdade, no fundo, trata-se de dinheiro. Sim, no fundo, mas não só. Se você for a ver, as condições de trabalho de um médico em Moçambique são horríveis. Exatamente. Então tem a ver com isso aí também. Então, nós, sob o ponto de vista da comunicação, eu acho que a primeira coisa a se fazer é fazer aquela pessoa sentir que estou a ser ouvida, minha ideia é validada. Porque questões já financeiras, digamos que não está muito na nossa área de jurisdição. Sim, mas numa primeira fase é necessário fazer isso, dar espaço para o colaborador poder falar, poder manifestar o que pensa. Eu penso que se essas manifestações existem, é justamente porque eles têm essa liberdade de poderem fazer isso. Exatamente. Então, a partir do momento que a organização ela disponibiliza-se a dar esse espaço aos colaboradores para que eles possam reivindicar uma dada coisa, eles passam a ter também meio que uma imagem positiva dos colaboradores perante a eles. Porque imaginemos uma situação da organização dizer não, vocês não devem falar nada, não devem fazer nada. Então, ainda que seja uma mafia ou sei lá da organização, é necessário fazer isso para o colaborador se sentir ouvido. Já numa segunda fase, eu acho que depois de já termos dado essa possibilidade do colaborador poder falar o que pensa, eu acho que aí já é mesmo a questão do... Porque no fundo é sobre dinheiro, na verdade. Porque ninguém está preocupado, pelo menos agora atualmente, ninguém está preocupado com comunicação como tal, assim, de fato. Mas é importante. Então, antes mesmo de ir para a questão de dinheiro, é importante ver essa questão de você fazer ele se sentir importante. Isso parece que não é nada, mas mexe muito com o emocional de uma pessoa, com o psico de alguém. Então, eu penso que nós, como relações públicas, numa primeira fase, faríamos isso. Só que aí, na verdade, quando tu falas é sobre dinheiro, na verdade é sobre dinheiro. No episódio passado, não, no antepassado, eu estive aqui com estudantes de economia. Então, estávamos a avaliar a questão do poder de compra, que acaba influenciando na própria estabilidade de vida dos moçambicanos. Vamos lá ver, os médicos levam 7, 8 anos para se formar, ainda por cima precisam de outros processos, especializações para estar aí a trabalhar. Depois chega lá, o salário não é propriamente suficiente para suprir exatamente todas as necessidades que ele tem. Eu acho que isso aí acaba mesmo criando um choque também no próprio atendimento, porque o que nós estamos a ver nos hospitais é que o atendimento não é dos melhores. Não só hospitais, escolas também, escolas, instituições de registro civil, mas focando mais nos médicos, que é o que está a acontecer agora, né? Eu acho que seria importante, sim, serem remunerados de forma justa, né? O dinheiro é importante o dinheiro. No final de tudo, o dinheiro é importante. Então, eu acho que essa parte aí podíamos ver. Olha, Leonor, o que achas disso? Eu penso que antes de qualquer outra coisa, é importante fazermos ou deixarmos que as pessoas trabalhem porque gostam do que vão fazer ou do que fazem. É importante, quer dizer, você dar a entender à pessoa que eu, por exemplo, eu não posso te pagar um valor que recompense o trabalho que você deve fazer ou que vai fazer. Mas eu preciso mostrar à mesma pessoa que você tem de fazer ou você precisa fazer porque você gosta de fazer. Então, eu acho que a partir do momento que nós entendermos que devemos fazer ou que devemos motivar as pessoas a fazerem alguma coisa por amor,
Exatamente. Já vai ser assim um bocadinho mais fácil as pessoas trabalharem independente. Existem muitas pessoas que vão trabalhar não simplesmente por conta do salário, mas porque eles gostam do trabalho que fazem, eles gostam de estar lá. Porque as pessoas que estão lá com elas fazem a elas sentirem-se importantes. Então, eu acho um ponto não menos importante, fazer com que a pessoa se sinta à vontade, se sinta valorizado com aquilo que faz. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A questão da remuneração também, sim, é muito importante. Por quê? Porque são horas, por exemplo, tem vezes que o médico tem que trabalhar 48 horas, não é fácil. 48 horas, sim. Em que condições? As próprias condições da instituição já são condições que te deixam assim desmotivado. Então, primeiro há que se criar condições favoráveis para o meio em que as pessoas vão trabalhar. No sentido de você trabalhar num sítio, por exemplo, bem organizado, já faz diferença. Num sítio bem climatizado, já faz diferença. Sério. Assim. Mesmo que não seja necessariamente assim. Mas quando tu estás num ambiente assim que te transmite uma positividade, uma segurança, já faz total diferença. Então, primeiro, há que garantir que os funcionários, os colaboradores trabalhem tenham um clima de trabalho organizado, saudável. Isso vai fazer uma diferença. E a questão mesmo da remuneração, olha, não vamos deixar, porque é extremamente importante. A remuneração é importante, não tem como. Pagamos as contas. Até porque os nossos médicos não recebem, o valor que eles recebem não chega a cobrir aquilo que eles fazem. Então, a valorização acho que é uma coisa muito mais importante que deveria ser feita. Ok. Vocês falaram aqui que normalmente, nem falaram, normalmente é assim, né? As organizações têm hierarquias. Tem lá os líderes, os presidentes, os PCAs e tudo mais. Eu gostaria de saber de vocês como é que estas entidades, os líderes das próprias organizações, o que estes podem fazer, ou qual é a atenção que eles devem ter nas suas organizações para que a qualidade de tratamento oferecida ao cliente seja a melhor possível. Primeiro, as pessoas devem deixar de querer ser chefes. Tem que procurar ser líder. Ser chefe e ser líder são duas coisas diferentes. Chefe quer mandar, quer não sei o que, impõe. Agora, um líder, ele senta, conversa, ele faz. Okay. Então, a primeira coisa é deixar de ser chefe, de querer ser chefe e ser um líder. Okay. Eu estou aqui contigo. Você tem que mostrar à pessoa que eu também sou igual a ti. Eu também consigo fazer. Então, fazendo, tu vais mostrar à pessoa como é que se faz, como é que devia fazer, quer dizer, como é que a coisa funciona na essência. Então, é importante as pessoas deixarem de ser chefes e se tornarem líderes. Isso aí faz total diferença dentro da organização. Lígia. Sim, pois é. Também um outro ponto importante é a questão da liderança de topo. Não necessariamente centralizar toda a monopolia do negócio no Miguel. Pode ser o Miguel. Estou a dar exemplo de mim, porque tem mais pessoas. Porque você tem mais quem pessoas está aqui. nesta sala aqui. Estão ali, tem mais pessoas. Tem Chimese, tem Ailton, tem mais pessoas. Não fala de Miguel. Também, não monopolizar todo o poder do negócio nas mãos da Keila, da Leonor, da Li. Não nas mãos do Miguel, mas sim podemos diversificar. Uma liderança de topo é isso. Que é para aquilo que dissemos antes, se o Miguel não está, essa não pode tomar fazer. a decisão. Exato. E aquilo que minha colega estava a dizer, um líder que senta, pergunta o que eu acho, o que a Leonor acha, e juntos tentamos fazer algo justamente para alcançar essa qualidade de atendimento tão pretendida aqui, mas que nós já percebemos que na verdade ela tem uma base. Ela começa da organização, colaborador e depois cliente. Yeah. Eu acredito que a informação chegou ou vai chegar.
que as empresas comecem a notar isso, porque a qualidade de atendimento desse país aqui, outras coisas. Você fica numa fila 1 hora. Eu tenho algo que eu até hoje não consigo entender. Depositar dinheiro, como é tão fácil. Quando eu estou ali já com a pessoa para depositar, eu nem levo 2 minutos. Mas uma fila de 5 pessoas leva 2 horas. Isso aí é complicado. Quão descabido pode ser. Para fazer BID, nenhum outro problema. Carta de condução, já nem falo. Fica a parecer que é vingança. Nós aqui não pagamos o tal salário justo, questões de... E olhem que aquelas tias, nossas mães, que nos atendem lá, às vezes nos atendem de um jeito, parece que querem me bater. Tá sofrendo, né? É onde entra a motivação. Nem tudo é sobre dinheiro. Eu preciso me sentir entusiasmada, ter um estímulo que me faz querer fazer as coisas. Pode ser interno ou externo, mas tem que ter algo que me motiva. Senão não vou fazer nada. Não vou levantar da cama, nem de vir aqui para o podcast. Tem que ter um motivo. Então isso move as pessoas. Outra coisa é atender os amigos. Eu chegar na fila às 6 para alguém chegar às 9, me encontrar ali, entrar antes de eu entrar. Eu na senha sou número 97, mas a pessoa chegou, já entrou. É muito complicado, mas eu acredito que, como vocês disseram, as empresas já estão a melhorar, já estão a notar que a qualidade de tratamento, assim como o atendimento aos clientes, é muito importante para o próprio funcionamento da empresa, maximização de lucros. Porque eu acho que com clientes satisfeitos, a empresa sai a ganhar mais, né? Vocês falaram aqui que um cliente satisfeito é uma arma de vendas ou de marketing para a própria empresa, né? Eu acho isso super verídico e super importante, que as empresas comecem mesmo principalmente bancos, instituições públicas, eles devem ver essa parte aí, porque principalmente agora, nós jovens, nós somos muito espertos já agora, sabemos muita coisa. Cuidado, agora tudo estamos a filmar. Então, abre o olho também. Queria vos agradecer por terem estado aqui comigo, por terem participado do 5º episódio do Unicast. Desde já agradecer à Academia de Pesquisa Virtual. Eu não agradeci no princípio, desculpem, chefes. Agradecer à Academia de Pesquisa Virtual, que é a patrocinadora deste podcast. Também avisar que a Academia de Pesquisa Virtual detém de cursos intensivos que vocês podem vir aqui e apreciar, aprender. Temos cursos de inglês, temos de informática básica, assim como avançada, para quem quer ficar massa nos computadores, malta Microsoft, Excel, essas coisas todas. Também para estudantes que estejam na fase de PFCs, projetos finais, ou que queiram já saber como elaborar. Tem curso de análise de dados e modelação econômica, usando views. Views. Isso aqui mesmo que escreveram aqui, que vão colocar lá embaixo, lá na descrição do vídeo. Usando views. Então, tem curso de coleta de dados também. E são cursos super interessantes. Tem English Club também. Vocês podem participar do English Club na academia. English Club, vocês só ficam ali a conversar em inglês numa sala. Tem pessoas presenciais lá, tem também os que estão virtualmente. Então só ficam a conversar em inglês. Se você tem alguma dúvida, te explicam e ficas a saber de tudo. English Club é super nice. E é isso, pessoal. Vou deixar as minhas convidadas que dêem as últimas considerações para podermos fechar. Olha, eu particularmente quero agradecer pelo convite. Foi muito bom participar. E só uma breve consideração. Mais uma vez, organizações aprendam a valorizar vossos colaboradores.
porque com colaboradores valorizados, motivados, as organizações têm um combustível muito, mais forte. para alavancar os seus negócios. E muito obrigada. Ok, Lígia. Sim, eu gostaria de agradecer também pelo convite. Gostei muito de cá estar com vocês. E também gostaria de agradecer à Escola Superior de Jornalismo, que é a nossa escola. E de modo especial agradecer ao nosso docente Iratimir Cuna, que se disponibilizou a nos auxiliar para a elaboração deste tema. E também fazer uma chamada de atenção às nossas organizações, que elas entendam que elas devem aprender, a entender as novas dinâmicas de como é que as organizações elas funcionam atualmente, porque é completamente diferente de como elas funcionavam antes. Sim. Só de lembrar, não fui eu que escolhi o tema, elas é que escolheram, elas é que fizeram as pesquisas, elas é que propuseram, disseram não, nós queremos fazer um episódio sobre XX. É por isso que nesse episódio eu nem falei muito, não tinha nada para falar mesmo. Então, vocês também, estudantes, podem fazer o mesmo, podem escolher um tema que esteja relacionado à vossa área de formação, podem trazer, nós vamos analisar e vamos eventualmente fazer mais um episódio aqui do Unicast. Eu também quero agradecer a todos, a equipe técnica, agradecer ao presidente da União Nacional dos Estudantes, Chimésio Arthur, que está aqui conosco, veio acompanhar as gravações e, como ele é presidente da União Nacional dos Estudantes, né, ver o que os estudantes estão a falar aqui, porque também não é para falar qualquer coisa, né? Falar ciência. E por mim tudo, mais uma vez agradecer à Academia de Pesquisa Virtual, agradecer ao Ailton, à Keila e até o próximo episódio.